Fala pessoal, o Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante paraguaio que vem se destacando bastante no futebol local, que tem negociações avançadas para ser mais um atleta do Santos. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver um monte de coisa sobre o jogador, mas não sem antes, é claro, te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar lá na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, caso você seja maior de 18 anos e tiver o intuito de se divertir com responsabilidade, conheça a Bet Nacional, o link está na descrição do vídeo. Lembrando, melhores cotações do mercado, saques e depósitos via Pix 100% regulamentada. Tá bom? Sem mais delongas, vamos começar, né, pessoal, com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Caballero nesse ano de 2025. Lembrando de novo que ele tem 23 anos de idade, 1,78 m, está jogando pelo Nacional do Paraguai. E como vocês podem perceber, estou diretamente do vestiário da comissão técnica aqui do Blumenau Esporte Clube. Estou no CT, né? Como vocês sabem, estou nessa empreitada aqui. Estamos brigando pelo acesso para a primeira divisão do estado, estamos aqui na gestão do clube, né? Então estou improvisando, arrumei um cantinho aqui para gravar para vocês, não reparem que está tudo diferente do habitual. Beleza? Mas vamos lá. 24 jogos, 21 como titular, marcou 10 gols, deu 1 assistência, 3 pré-assistências, 19 passes para finalização, 63 arremates, com 33% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 10,9 vezes a cada 90 minutos, ganhou 42% dos duelos das disputas de bola por cima, que é um número interessante para um jogador dessa posição, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Gustavo Caballero na atual temporada. Galera fantástica, contem para mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Peixe, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, que eu sei que é esse que vocês querem ver, né, pessoal? Vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Gustavo Caballero, que é um atleta que esteve praticamente em todas as suas temporadas atuando pelo Nacional do Paraguai, em algumas ele foi emprestado, e desde 2024, principalmente, ele se firma como um atleta importante no Nacional do Paraguai, e principalmente esse ano de 25 vira um titular absoluto, uma peça muito importante, não só do Nacional do Paraguai, mas como um atleta importante da Liga Paraguaia, de forma geral. Não à toa, foi convocado, jogou, né, pela seleção paraguaia sub-23 no começo de 2025, ou seja, já é um cara que está no radar dos selecionáveis para a seleção paraguaia. Claro, é um jogador com uma carreira curta ainda, para a gente fazer grandes projeções, mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, dia 19 de julho, ele vai chegar sim em grande fase, tá bom? O que podemos falar, pessoal, de posicionamentos, características e função dentro de campo? Aqui talvez seja a parte mais interessante do vídeo, né? Então vamos conversar, ilustrando com o mapa de movimentação, mapa de calor do jogador, nesse ano de 2025. E o Gustavo Caballero, pessoal, é um atacante de lado de campo, destro, tá bom? Que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do ataque. Beleza? Por mais que ele use mais o pé direito, ele não chega a ser ambidestro, mas ele tem um bom uso do pé esquerdo também. Então, em vários momentos, quando ele vai buscar finalizações, cruzamentos para dentro da área, ele é um cara que acaba se utilizando bastante do pé não dominante. Isso facilita com que ele consiga atuar com naturalidade pelos dois lados do campo. Quando a gente entra em característica de jogo, eu classifico o Caballero como um extremo, né, um atacante de lado de campo mais físico, que privilegia mais um jogo físico do que um jogo de técnica, de habilidade, de refino. Tá bom? Ele, por exemplo, quando tem que dar 1-para-1 ofensivo num espaço curto, necessita de um jogo um pouco mais técnico, ele sofre um pouquinho, não é muito a sua característica. Entretanto, quando ele tem que duelar, fazer disputas físicas, brigar numa bola alta, tem campo para correr, por exemplo, ele consegue se dar um pouco melhor. Outra característica interessante, né? Um cara que ataca muito bem a profundidade, ataca muito bem o espaço. Então, você quando tem um Neymar, por exemplo, para poder achar um passe no ponto futuro, ele é um cara de velocidade, é um cara que sabe ler bem esse tipo de situação, um cara que fecha bem a área pelo lado oposto também. E é um jogador que busca muito terminar as jogadas. Ele não é um cara de tanto controle, é um cara de mais volume. Um cara que busca finalizações, cruzamentos a todo instante para dentro da área, não à toa. É um cara aí que vem nos últimos 2 anos com uma alta quantidade de participações diretas para gol. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário. Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E bora agora entender, né, galera, como é que foram, né, seus últimos anos. Vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Caballero como profissional.
2022, ele começa pelo Nacional do Paraguai e é emprestado para o Sportivo Ameliano. 29 jogos, 17 como titular, 5 gols, 4 assistências. 2023, mesmo roteiro, só que dessa vez ele começa pelo Ameliano e volta para o Nacional. 28 jogos, 10 como titular, 2 gols e 1 assistência. Ano passado, aqui sim, ele começa a se firmar de vez no Nacional do Paraguai. 49 jogos, 39 como titular, 8 gols, 3 assistências. Agora vem a atual temporada, né? Já vimos os números. Não preciso ler de novo. Então, assim, vamos pontuar algumas coisas. Um jogador que vem evoluindo ano após ano. Ele ainda não pegou uma camisa pesada no seu currículo, né? Por mais que o Nacional seja uma equipe um pouco melhor, né, do que o Ameliano, está assim envolvido em competições internacionais normalmente. Ainda não pegou um Cerro Porteño, um Olímpia, um Libertad, então um ponto importante para a gente poder pontuar, mas é um cara que vem numa crescente, né, pessoal? Principalmente o contexto em 2025 vai chegar com a confiança em alta, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível, provável contratação? Gustavo Cabadeiro chegando para reforçar o Santos. Bem, galera, a Liga Paraguaia todo mundo sabe que ela tem um nível de competitividade, um nível de intensidade, a condição de espaço para jogar muito diferente do que ele vai encontrar no futebol brasileiro, mas eu preciso ser justo e eu acho que o Cabadeiro é um cara que estava merecendo voos um pouco mais altos nesse momento. Talvez fosse ideal pular para uma Liga Uruguaia, uma Liga Argentina, talvez fosse um caminho um pouco mal, uma Série B do Brasil, fosse um caminho um pouco mais natural. Agora, ir para o Santos, numa liga forte como é o Brasileirão, talvez seja um salto um pouquinho maior que a perna, mas é um jogador que, pelo menos na sua liga, na sua realidade, vem se provando bastante. Agora vamos ver, né, pessoal? No Brasil, principalmente a posição dele, se exige demais no momento defensivo. Não sei se ele ainda se ele já está pronto, né, para ter esse tipo de condição. Ele não vai ser um protagonista do Santos, ou seja, ele vai ter que se dedicar bastante, ele vai ter menos espaço para jogar. Ele é um cara que sofre um pouquinho no espaço curto, né? Não é um jogador tão técnico, então tem um pouco de receio nesse sentido. Mas acaba sendo uma aposta, e pelas notícias que eu estou vendo, não vai ser um jogador caro para os cofres do Santos. Então, pelo valor que está se desenhando a negociação, tenham paciência. Não vai ser um cara provavelmente para resolver em 2025, mas pode ser um cara que vai render bons frutos daqui para frente. Então, vou acabar classificando como uma aposta interessante que o Peixe está fazendo. Mas tenham paciência. Um cara que vai precisar, com certeza, de um período de adaptação. Tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!